Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Cá Entre Nós. Hoje eu trouxe a Eliane, que vai estar colaborando com a gente em como a visão sistêmica pode ajudar e como pode ampliar o nosso conhecimento enquanto a gente pensa em ganho e perda de peso. Eu sou psicóloga, trabalho na parte comportamental, então não tenho amplo conhecimento na visão sistêmica e gostaria de saber um pouco do que é a constelação familiar e do que a visão sistêmica pode ensinar para a gente em relação ao ganho de peso. Obrigada pelo convite. Prazer estar aqui. A visão sistêmica traz para nós um olhar da família, né? Como que a minha obesidade pode estar conectada, ligada, enredada com algum ancestral. Em geral, a gente fala sobre a ancestralidade da linha materna. Por que a linha materna? Isso não é regra, mas a linha materna é onde eu inicio a alimentação, a amamentação. Mesmo quem não teve o peito da mãe, a alimentação em geral é dada por uma figura materna. Por a nossa alimentação iniciar por essa figura, nós observamos que há muita conexão com essa linhagem materna. Pode ser a mãe, ou pode ser uma avó, ou alguém mais distante. Mas, em geral, nós observamos uma fidelidade. Se eu tenho uma mãe obesa, se eu tenho uma avó obesa, eu tendo a seguir essa obesidade. Lembrando que pode não ser pela linhagem materna, pode ser pela linhagem materna. Mas a fidelidade, sim, é algo que a gente observa muito. Também, não só por essa fidelidade, algum episódio que tenha acontecido na vida da pessoa, algum trauma, alguma situação traumática, pode desencadear essa compulsão alimentar. Isso, quando você fala de trauma, principalmente o abuso sexual, quando acontece na infância e na adolescência, ele está muito ligado a essa questão do tentar esconder o corpo, de tentar se tornar uma pessoa assexuada para não ser atrativa e não ter mais esse tipo de trauma. É interessante isso que você falou da vida, né, da alimentação, ela inicia a partir da mãe. Então a gente também consegue observar que desde que a gente nasce, a alimentação ela está atrelada não só à questão fisiológica, mas sim à questão emocional também. Então a psicanálise às vezes ela coloca que a pessoa que tem sobrepeso é aquela pessoa que precisa completar uma carência afetiva, ela precisa completar uma necessidade, então ela come para tentar preencher essa sensação de vazio. Então, quando a gente fala de ganho, de perda de peso, é muito difícil a gente falar só de uma coisa, só de um aspecto, e aqui a gente também não está tirando a carga genética, mas sim dando uma amplitude e crescendo um pouco mais a visão. Quando você fala dessa questão de fidelidade, você podia explicar um pouco mais do que seria? Eu tenho, por mais que eu rejeite questões com minha mãe ou com meu pai, eu não posso cortar os laços que eu tenho com eles. Então, há uma necessidade inconsciente, obviamente, de trazer, de ser como ela, de ser como ele, para ser fiel à minha família. Quando eu falo de fidelidade, eu falo seguir os passos dos meus ancestrais. Então é como se eu não pudesse, assim, como se eu não conseguisse fazer diferente. Eu não posso, eu tenho que seguir o mesmo padrão. A minha família é assim. Fazer diferente traz muita culpa. Como é que... vou dar um exemplo muito grotesco e genérico, né? Como é que eu vou ser magra se eu tenho uma mãe obesa?
Eu não me sinto no direito de. Isso a gente observa muito, essa fidelidade inconsciente que aparece na constelação. É aí que a pessoa se dá conta de, nossa, eu estou seguindo o mesmo padrão da minha mãe, eu estou seguindo o mesmo padrão da minha avó. Isso quando estamos falando de fidelidade. Você acabou de falar do trauma, dos abusos sexuais, a gente observa também quando a criança percebe que ela é homossexual, quando ela percebe que a homossexualidade está emergindo e ela sabe que isso não é aceito, ela também tenta se esconder e uma das formas é através da obesidade. É muito comum a gente observar esse fenômeno. E me conta uma coisa, na sua experiência de anos já em atendimento clínico e vasto conhecimento em constelação familiar, como que a constelação familiar pode corroborar com esse processo ou de emagrecimento ou de mudança de padrão em relação à obesidade? Muito bom. Para que a pessoa obesa possa ter uma solução, claro que ela precisa de um acompanhamento médico e de um acompanhamento terapêutico, que é importantíssimo. Nada vai substituir isso. A constelação é uma ferramenta que ajuda a mostrar onde pode estar esse emaranhamento e tomar consciência disso ajuda muito a liberar e poder seguir um outro caminho, um caminho próprio, um caminho autêntico, seu. Porque quando ela amplia a visão de onde se origina a questão dela, ela consegue olhar com um maior distanciamento, porque ela consegue entender e a partir daí mudar o padrão. Exatamente. E vivenciando que ela pertence àquela família mesmo sendo diferente. Isso é uma vivência que acontece dentro da constelação. Perfeito. Pode ajudar muito, é uma ferramenta que ajuda muito. É bom falar também que aqui no Instituto, além da formação em constelação familiar, nós também temos consteladores que fazem a constelação e que atendem pessoas que desejam constelar, e essa é uma temática bastante recorrente aqui dentro do Instituto. Que bom que você estava aqui com a gente nesse vídeo, foi muito bom ter você aqui comigo também. Eu queria agradecer, e se você que está assistindo a gente puder escrever aqui embaixo, comentar o que você achou desse conteúdo e o que você gostaria de assistir aqui no canal Cá Entre Nós, vai ser muito bom pra gente. Obrigada. Obrigada a você, obrigada a todos. Obrigada, gente. Até a próxima.